Então, muito bom dia, começando mais uma Conexão TCC, o nosso encontro mensal, para a gente falar mesmo sobre a nossa prática clínica, desenvolver habilidades, praticar, trocar ideias. Esse, então, é um encontro de realmente conexões, né? O meu objetivo é conversar mais com vocês, que a gente possa ir além da parte técnica, ir além de conteúdos de livro, para a gente se conectar enquanto pessoas, né? Enquanto psicólogos que somos, para a gente não ter uma solidão. Porque dentro do consultório, dentro da nossa sala, é só a gente e o paciente. Então, fora, a gente precisa desse suporte, desse apoio, para a gente se fortalecer e cada dia mais oferecer o melhor para os nossos pacientes, sem deixar de cuidar da gente. Então, quando a gente vem e compartilha a nossa humanidade, as nossas dificuldades, os nossos sucessos, é uma forma de autocuidado. E a gente acaba que pratica aquilo que a gente também leva para os nossos pacientes, né? De explorar todas as nossas áreas de vida. Aqui a gente vai falar da nossa área profissional, mas a gente também vai trabalhar a nossa área social. Muitas vezes a gente vai desenvolver até mesmo uma área pessoal. A gente vai se aproximando das pessoas, fazendo amizade, confiando, encontrando apoio, apoiando alguém. Então, nessa conexão, a gente só tem a ganhar. E aí, hoje nós vamos falar sobre avaliação dos transtornos de ansiedade. E eu prometi para vocês que quem tiver aqui comigo ao vivo vai ganhar um material em PDF. E por que é só para quem estiver aqui comigo ao vivo? Porque eu quero, de verdade, me conectar com vocês. Inclusive, quem puder abrir a câmera, eu vou gostar, porque eu gosto de ver vocês também. Quem não puder, eu entendo, ainda mais no sábado de manhã. Eu sei que tem gente que fica aqui na conexão enquanto lava a louça, enquanto arruma os filhos, enquanto limpa a casa. Então, eu vou super entender também. Mas quem puder se conectar comigo aqui de fato, eu vou gostar. Isso inclui vocês também abrirem o microfone, falarem, comentarem, acrescentarem, perguntarem, né? Tudo que tiver dentro do meu alcance, vocês sabem que eu vou compartilhar com vocês. Ah lá, a Márcia tá assim, ó, conexão e casa. É isso. Eu sei como é. E aí acaba que muita gente, eu sei que assiste a gravação depois, porque me mandam recados e tudo. E aí as pessoas sentem, né, a conexão comigo, mas eu não sinto com vocês. Então, eu queria mesmo, né, que eu pudesse ser priorizada aí. Por isso que a gente faz a conexão nos sábados, que eu acho que a maior parte, né, das pessoas tem o sábado livre, ou pode tirar aí uma horinha, uma hora e meia, que é o tempo que dura a nossa conexão normalmente. De qualquer maneira, quem assistir a gravação, né, depois, se puder deixar um comentário, entrar em contato comigo, eu vou gostar muito, né? Eu gosto muito dessa conexão. Olha lá, tem gente que está com problema na câmera, né? A Simone, sei que participa, e aí, na medida que der, a gente vai se conectando também, né, durante e depois, tá bom? E aí, eu vou, como uma forma de presente para vocês, eu vou enviar os PDFs. Pode ter certeza que é um material riquíssimo, é um material que eu uso, vocês sabem que eu não tenho segredos, que eu compartilho tudo que eu uso para mim. E aí, mais tarde, um pouquinho, eu vou deixar aqui no chat para vocês como que vocês vão fazer para receber esse PDF, tá bom? Fernanda está aqui de suporte para responder as perguntas de vocês, porque às vezes se eu vou lá para o chat, eu desconcentro aqui do conteúdo, mas se eu deixar alguma coisa importante passar, vocês me sinalizem aqui, por favor, tá? Os nossos encontros ao vivo dos cursos, a gente faz geralmente nas sextas-feiras de manhã e supervisões à noite, e nós vamos ter agora alguns encontros extras, tanto do curso de criança quanto do curso de adultos, à noite também, porque eu quero expandir isso para todo mundo conseguir participar, né? Eu sei que todo mundo trabalha, né? Tem outros compromissos, mas aí no que eu puder atender vocês em termos de horário, eu vou me modificando aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos falar
né, de avaliação dos transtornos de ansiedade. Nós temos, né, alguns transtornos aí descritos no nosso DSM, mas a gente sabe que tem algumas características que são comuns em todos os transtornos, ou pelo menos na maioria deles. Tem aspectos que a gente precisa investigar para fazer uma avaliação diagnóstica adequada, e a gente vai falar mais sobre isso aqui hoje. Nosso companheiro, escudeiro fiel para avaliação de todos os transtornos, não só de ansiedade, é o nosso querido DSM. Atualmente a gente está com o DSM-5, né? Nós sabemos que aí já lançou fora do Brasil o DSM-5, que vai ser, né, ampliado, que vai ser modificado. No Brasil vai ser só daqui a um tempo, então a gente usa ainda o nosso DSM-5 normal. Algumas pessoas me perguntam, né? Devo comprar o DSM-5? Acho que não precisa. Já que a gente vai modificar, a gente tem muito conteúdo no Google mesmo. Se você colocar lá no Google, vai aparecer. O que dificulta é que, às vezes, assim, você começa a ler uma coisa e aí dali você fala, nossa, mas será que eu preciso olhar um outro transtorno para fazer um diagnóstico diferencial, para fazer a comorbidade? E aí, quando está ali na mão, né, às vezes a gente abre na página e facilita. Mas a gente sabe que é um investimentinho bem alto, né? Nossos materiais de psicologia já são um investimento. E aí, quem quiser, né, deixar para comprar o próximo, mas é sempre bom a gente ter, né? Ó, o tamanho dele aqui, né? Então, é bastante coisa. E para a gente fazer, então, avaliação dos transtornos de ansiedade, a gente vai ter em mente sempre os critérios diagnósticos do DSM, a gente vai olhar lá duração, intensidade, tudo que manda, e a gente vai, então, fazer algumas outras entrevistas. Como que a gente faz essa avaliação? Tem o guia de bolso, que é menor? Tem também o guia de bolso. Eu gosto desse grandão aqui, né? Pesadinho, mas eu não carrego muito para todo lado, né? É raro carregar de um lugar para o outro. Então, todas as vezes que a gente vai começar qualquer atendimento em terapia cognitivo-comportamental, nas terapias, né, cognitivos comportamentais, e a gente vai, então, usar algumas sessões para a gente fazer uma avaliação adequada. Geralmente, são 2 a 3 sessões. A gente chama essa primeira sessão de anamnese, é onde a gente vai colher os dados do paciente, a gente vai entender o que ele veio fazer na terapia, a gente vai buscar explorar as áreas de vida, tudo isso. E aí, quando a gente vai fazer uma terapia padrão, a gente vai usar a próxima sessão, que a gente chama de sessão 1, para investigar as outras áreas de vida, fazendo uma lista de problemas e metas. Então, a gente pode ter a sessão 1 dividida em 3 sessões. Se a gente usar as 3 sessões para fazer essa avaliação de áreas de vida e a lista de problemas e metas, a gente vai usar, então, mais 3 sessões de avaliação. Então, a gente usou a anamnese, sessão 1A, sessão 1B e sessão 1C. Isso é um padrão. Pode ser modificado, a gente pode conseguir fazer a avaliação em 2 sessões, em 3, às vezes a gente não vai conseguir finalizar nessas 4. Se a gente não conseguir finalizar nessas 4, a gente primeiro vai se perguntar, né? Por que eu não consegui? Foi o meu manejo que não foi tão legal? Ou é o paciente que é um paciente mais complicado mesmo, que fala muito, ou que tem muitas dificuldades? Mas aí a gente vai, então, partir para as intervenções naquilo que a gente conseguiu e vai incluir na nossa agenda das próximas sessões, da 5ª em diante, a avaliação dessas outras áreas, deixar para quando a gente for fazer uma reavaliação de lista de problemas e metas. Tudo isso é dentro de uma estrutura de terapia cognitivo-comportamental. A gente pode também fazer o protocolo do tratamento da ansiedade, para a gente trabalhar por partes. É muito raro chegar um paciente falando assim, eu vim tratar um transtorno de ansiedade, né? Não é assim que eles chegam.
eles chegam para a gente dizendo: eu vim aqui porque eu estou com sintomas me incomodando no corpo, eu vim aqui porque meu psiquiatra pediu, porque minha esposa falou, porque eu não estou conseguindo dormir, porque o meu desempenho no trabalho não está legal. Então, eles vêm apresentando os sintomas e a gente que tem que ter um ouvido clínico, né? A gente escuta com o ouvido o que o paciente está dizendo e com o outro ouvido a gente vai escutar o possível diagnóstico, né? As hipóteses, a gente vai escutar a crença, né? Muitos pacientes chegam dizendo que é ansioso, e aí cabe a gente também a identificar o que ele entende como ansioso. Porque muitas pessoas, popularmente dizem que ansiedade é expectativa. Não é assim? Eu sou muito ansioso. Quando eu vou fazer uma coisa, eu já fico pensando nela o tempo todo. E não é isso que é ansiedade. Ansiedade é a gente sofrer com alguma coisa que vai acontecer. Vamos pensar assim: o que tem por trás da ansiedade é sempre o medo. Então, quando o paciente fala que é ansioso, a gente já vai ligar aqui nossa luzinha. Do que ele tem medo? E não se enganem, na maioria das vezes que a gente faz essa pergunta, eles próprios não sabem responder. Porque esse medo está lá numa crença inconsciente, que a gente vai ter acesso depois com essa avaliação e no tratamento. E aí eu vejo, né, o que os amigos fazem, o que a família faz. Mas fica calmo, fica tranquilo, não preocupa não. Não sofre por antecipação. E se a gente, psicólogo, não souber as técnicas, não souber as intervenções adequadas, a gente vai fazer o que todo mundo faz. E aí a gente continua ganhando a fama de conselheiro, né, de pessoa que dá dica, de quem só conversa e vira meme lá na internet, coisa que eu acho que a gente não gosta muito, né? Então, vamos saber direitinho quais são as perguntas certas, o momento certo para a gente conseguir, né, ajudar de fato aquela pessoa. Então, eles chegam muitas vezes falando que são ansiosos, e aí a gente vai, então, nessas 3 primeiras sessões, buscar o que é essa ansiedade. Então, para a gente ter, né, as informações diagnósticas importantes, anotem aí, são 3. 3 informações para esse diagnóstico. Frequência e gravidade dos sintomas. Então, de quanto em quanto tempo, né? Se é todo dia, se é uma vez na semana, desde quando que isso existe. E a gravidade. Pode ser uma autoavaliação de 0 a 10, e a gente vai usar também as escalas para fazer essa avaliação e outras coisas que eu vou dizer daqui a pouquinho. Mas esse é um dos aspectos importantes. Outro aspecto importante são os dados pessoais, porque a gente vai ter uma conceitualização individual para cada pessoa, né? Então, a gente tem que saber aquelas informações que a gente fala de idiográficas, que é própria daquela pessoa. Como que é a ansiedade para aquela pessoa? Isso vai incluir os sintomas, isso vai incluir a frequência, isso vai incluir a disfuncionalidade, em que atrapalha na vida diária, para cada um vai ser de um jeito. Então, esses dados idiográficos. E também a informação diagnóstica. Essa informação diagnóstica que vai incluir aqueles aspectos do DSM. Então, a gente vai identificar cognições, emoções, junto com a ansiedade, os comportamentos. Essas, então, são as informações do diagnóstico. Quando começou, né? Quais são os gatilhos? O que ajudou a começar essa ansiedade? O que mantém essa ansiedade hoje? Então, fiquem atentas a tudo isso aí. Vamos fazer tudo na primeira sessão? Não vamos, não tem jeito. Até para a gente também não ficar muito mecanizado. Mas a gente sempre tem que ter em mente, né? O que eu quero descobrir, por que eu quero descobrir isso, para depois a gente saber
quando e como. Mas a gente vai responder sempre essas perguntas, né? O que, por quê, quando e como. O que eu vejo a maioria das pessoas fazendo na melhor das intenções, né? Querendo agilizar ali o processo. É só como. Então, quando as pessoas falam assim comigo, você tem material para trabalhar isso? Você tem escala para trabalhar aquilo, para identificar? Gente, posso até ter, mas para mim é insignificante. Né? Eu vou pensar por que eu quero fazer aquilo. Quando? E aí depois eu vejo como. Pode ser com uma pergunta, pode ser com roleplay, pode ser com um questionário, pode ser com baralho. Imensas possibilidades a gente tem. Então, nós vamos nos atentar a isso aí, certo? Vamos lá, então. Bom, então a gente vai fazer a entrevista diagnóstica, porque ela é importante para a nossa conceitualização. Na conceitualização, a gente vai fazer um mapa individual do paciente e a gente vai pegar ali, a gente vai captar os sintomas-alvo, porque a gente vai atuar nesses sintomas. Então, se é um paciente que chega com queixas físicas, né, de tensão, de sintomas físicos mais graves, essa vai ser nossa porta de entrada. Se é pacientes que chegam com dificuldade para dormir, com pensamentos intrusivos, preocupação excessiva, a gente vai trabalhar também parada de pensamento, a regulação dos pensamentos, para depois a gente partir para os próximos. Então, a gente tem que saber quais são os sintomas-alvo. Nós sabemos que, geralmente, na ansiedade, a gente vai começar pela regulação dos sintomas físicos. Normalmente é o que mais incomoda. Na dúvida, né, se não sabe o que é, comece por aí. Diferente da depressão, que a gente vai começar pela ativação comportamental. A partir dela, que a gente vai ter, então, os gatilhos, né, para a gente conseguir trabalhar os outros aspectos. Então, a gente vai procurar agora, né, na nossa avaliação diagnóstica, informações detalhadas, é detalhe mesmo, dos processos cognitivos, né, como que aquela pessoa enxerga o mundo, o que ela pensa diante das coisas. A gente vai pedir exemplos, então. Se a gente for fazer uma entrevista, a gente tem que... então, mas me dá um exemplo disso. Como que foi? Volta lá naquela situação e me conta como que foi seu raciocínio. A gente não vai se preocupar se está perdendo tempo ou não. E, às vezes, naquele dia, a pessoa não vai lembrar. Ela vai falar, eu não estou lembrando, não sei como que foi, eu sei que é assim, mas não tenho nenhum exemplo para te dar. E é por isso também que não dá para fazer tudo na primeira sessão ou nas primeiras sessões. A gente vai pedir para ela anotar, a gente também vai fazer um lembrete, e quando aquela memória vier ali na cabeça dela, ela vai descrever para a gente completar a nossa formulação de caso. A gente vai identificar os gatilhos, né, do disparo da ansiedade. Então, esses gatilhos podem ser situações, podem ser ambientes, pode ser um sintoma físico, né? Então, a gente vê que no pânico, por exemplo, a pessoa sente o coração disparar. Às vezes, ela subiu uma escada, correu para pegar um ônibus, ou assustou. Então, só o coração disparar já vai ser um gatilho para disparar o resto da ansiedade. Então, a gente vai buscar esses gatilhos, né, que podem ser ambientais, situacionais, introspectivos, gatilhos emocionais e tudo. Às vezes o telefone toca, é um gatilho para disparar a ansiedade. Então, a gente vai buscar, né, por quê? O que aconteceu alguma vez que o telefone tocou, que você gerou aí esse gatilho na sua cabeça. Lembrando, né, que a ansiedade tem uma função evolutiva de nos proteger. E aí, o nosso cérebro é muito, muito econômico, ele é muito rápido, então ele gravou que aconteceu aquilo ali uma vez e representou perigo, então, se acontecer de novo, deve ser perigo outra vez. No workshop, eu vou detalhar mais, assim, como que isso grava lá na nossa memória implícita, porque hoje nós vamos falar muito só da avaliação mesmo. Inclusive, eu tenho que me policiar aqui, senão eu vou embora. A gente vai também identificar as estratégias de enfrentamento,
né? Como que a pessoa lida com a ansiedade quando ela vem, principalmente as estratégias de evitação. A estratégia de evitação é normalmente, né? Eu vou generalizar aqui, tá? Mas é a que as pessoas mais utilizam. Né? Diante de um perigo, diante de uma emoção desagradável, diante de uma sensação ruim, é uma tendência até de sobrevivência a gente fugir. E aí a gente tem várias estratégias de evitação. Nem sempre sair do ambiente somente que vai ser evitação. Vamos pensar que evitação é qualquer coisa que a gente faça ou deixe de fazer e que nos faz afastar daquela situação. Então, olha só, se a pessoa está lá numa crise de ansiedade social, por exemplo, e aí ela simplesmente fala assim: eu vou parar de. Está apresentando um trabalho, tá? Eu vou parar de olhar para as pessoas para eu não me sentir ansioso. Mesmo que ela apresente, ela parou de olhar, é uma estratégia de evitação. Ok? E aí funciona, né? Porque ela se sente menos ansiosa e consegue, mas a gente vai ter que mudar aí ao longo do tratamento. Lógico que tem estratégias que são piores do que essa. Por exemplo, não apresentar de jeito nenhum seria muito pior. Mas se a gente ficar só alimentando, só permitindo as estratégias de evitação, não tem como, né? A ansiedade vai continuar. Todos os transtornos, todos os pacientes. Como que a gente faz a reestruturação cognitiva? Gente, anota isso, porque isso é super importante para todo mundo. Como que a gente consegue mudando a estratégia compensatória, a estratégia comportamental? Então, se o paciente é evitativo, a gente vai ajudá-lo a ter uma estratégia mais assertiva. Se o paciente tem uma estratégia de controle, a gente vai mudar essa estratégia. Por quê? Essa estratégia é que está ali no centro do ciclo da disfuncionalidade. Toda vez que ele faz isso, ele consegue o objetivo dele, que é se afastar daquilo que incomoda, e isso vai alimentar o ciclo. Então, para todo mundo, você vai fazer uma conceitualização cognitiva. Ah, eu não peguei ainda a crença central. Ah, eu não estou entendendo a crença intermediária. Eu não consegui 3 situações. Beleza, você tem tempo para fazer isso. Mas busca qual que é a estratégia compensatória. Porque ali é o centrinho. Vê que ela está lá no miolo da conceituação, né, do nosso formulário. Ela é fundamental, tá bom? Às vezes a gente não descobre a crença central, porque ela não fica tão clara. Mas se a gente já muda essa estratégia, se a gente ensina para aquela pessoa, ela já consegue, né, melhorar a crença, flexibilizar. Vamos pensar assim: a estratégia compensatória é um comportamento, né? São as coisas que a gente faz. E para todo mundo, enxergar o comportamento é a primeira coisa que a gente vê, porque o comportamento está ali visível, né? O comportamento é todo verbo, toda ação. Então, chorar é um comportamento, dormir é um comportamento, gritar é um comportamento. E nós temos uma cultura de intervir no comportamento. Então, se a criança apronta alguma coisa, o pai vai lá e põe de castigo. Se no trabalho alguém fala bem, o chefe elogia. Se alguém falta no trabalho, né? Faltar é um comportamento. Aquela pessoa é punida. Então, nós temos uma cultura de olhar para o comportamento. E aí nós aprendemos culturalmente a ter comportamentos que vão nos ajudar a lidar com as dificuldades. Então, por isso que as estratégias comportamentais muitas vezes são falhas, porque a gente faz o que é mais fácil, lógico, mas elas podem nos atrapalhar nisso daí, tá bom? Então, bom, vou voltar aqui e recapitular. As informações detalhadas, então, que a gente vai ter para fazer essa entrevista. Primeiro, identificar os processos cognitivos-chave. Depois, os gatilhos situacionais e as estratégias de enfrentamento, principalmente essas respostas de evitação. E agora eu vou falar de mais uma. Avaliar o nível de sofrimento e o impacto no funcionamento diário. O quanto essa pessoa se avalia sofrendo? Qual que é o impacto na vida dela?
muitas vezes, esse impacto vai além dela mesma. Pode ser que talvez ela nem se incomode, ela nem perceba, ela já acostumou a viver ansiosa. Mas isso pode incomodar as pessoas que lidam com ela. Né? Então, eu conheço uma pessoa que fala assim: nossa, tem um colega meu da faculdade que vive me perguntando: amanhã tem prova? Não, amanhã não tem prova. Aí chega à noite, você tem certeza que amanhã não tem prova? Vou mandar mensagem para o professor perguntando. Aí, no dia seguinte, mandei mensagem para o professor e não tem prova, não. E aí ele se incomoda com a ansiedade do colega. E ele fala comigo assim: eu achava que eu era ansioso, agora eu acho que eu tô ótimo. Então foi bom que ele normalizou a ansiedade dele, né? Mas a ansiedade incomoda muitas pessoas. Né? O toque não está mais dentro dos transtornos de ansiedade, mas é algo também que incomoda as pessoas. Os comportamentos compulsivos, né? Então, a gente vai ter que ver essa abrangência também. O quanto a ansiedade te traz sofrimento, né? O quanto ela te impede de fazer as coisas, ou ela te obriga a fazer as coisas, tipo uma hipervigilância, conferir, e o quanto ela atinge as outras pessoas também. Eu já vou ouvir vocês aqui. Deixa eu só terminar essa parte. Mais uma informação detalhada. Os fatores precipitantes, o desenvolvimento dos sintomas, né? Como que está sendo isso? Se foi de uma vez só, se voltou, se foi de novo, o que está alimentando essa ansiedade atualmente? A gente tem que, então, entender essa história do transtorno de ansiedade. A gente pode envolver aí a parte genética, né? A parte da família, como que são os familiares, como que as pessoas lidam com isso também. O que ela já fez para tratar a ansiedade dela, quais foram as coisas que ela já fez antes. Ela já fez terapia, ela já fez uma atividade física, algum tratamento, até esqueci a palavra, do tipo holístico lá, aqueles tratamentos diferentes, né? Como que ela já tentou lidar com a ansiedade, o que funcionou, o que parou de funcionar. E a gente vai também investigar outros sintomas que vêm junto com a ansiedade, comorbidades, o que pode atrapalhar também o tratamento. E, lógico, a gente vai olhar também os fatores de proteção. O que essa pessoa tem que pode ajudar, né? Qual é a motivação, os pontos positivos, como que ela tem recursos internos para lidar com aquilo. Isso tudo, então, vai nos ajudar a fazer o plano de tratamento, a conceitualização cognitiva e tudo. Ok, muito bem. Vamos lá. Vou para o chat aqui, tá bom? Bom, o paciente chega falando que está com ansiedade, isso mesmo. O paciente falou que queria um conselho. Olha, tá vendo? Muita gente. E aí, vão lembrar, né? Tem pacientes dependentes, né? O que você faria? Né? Como que você lidaria com isso? O que você acha? E aí é outra história, né? Um negócio muito mais profundo aí. Dentro da clínica, o paciente fala que é ansioso, mas não tem sintoma. Só quer um ouvido para falar da esposa. Exploração da área de vida, roda de vida, dos problemas de cada área. Cabe entregar o material para o paciente fazer em casa e trazer na próxima sessão para a gente trabalhar? Por plano, o tempo de sessão é curto. Isso adiantaria o tempo de sessões de avaliação. Ah, nem achei que eu não ia falar hoje. Depende. Ai, ai, ai. Ó, eu não acho válido em nada a gente fazer uma análise puramente quantitativa. A gente tem que fazer uma análise qualitativa. Então, a gente manda lá para o paciente a roda da vida, pode até mandar, porque às vezes ele vai querer colorir e tudo, mas a gente vai ter que depois explorar. Fulano, aqui na sua área social, você colocou 7 para mim. O que seria 10? Você quer chegar no 10 ou no 9 para você tá bom? Qual que é a sua meta? O que te fez colocar 7? Né? Por que não é 1? 1 seria o quê? E 10 seria o quê? Que aí a gente vai fazer uma análise de verdade, qualitativa, entender o que quer dizer aquela nota. Porque se a gente só olhar ali uma roda da vida e falar,
igual os coachings, cuidado, gente que cai na internet quando fala de outra abordagem, que só falam assim, a roda da vida tem que estar retinha, se está com um lá embaixo e um lá em cima, não está legal. Isso aí qualquer um fala, né? Mas a gente, então, vai ter que ver por que não pode estar um lá embaixo e um lá em cima. Vamos supor, espiritualidade, 0. Eu não acredito em nada. Ok, ele não quer nem chegar a 5, ele quer que a espiritualidade dele esteja 0 mesmo. Então, e nós vamos julgar? Então, não tem problema. Só que a gente vai ter que entender isso. Então, pode sim pedir para fazer, desde que aquilo seja revisto depois, tá? Paciente que o gatinho era o uso da máscara dentro do... o gatilho era o uso da máscara dentro do ônibus. Pode ser. Pode ser, né? Agora, com a pandemia, a gente sabe que aumentaram muito, né, os transtornos de ansiedade. Roer unha até sangrar é um comportamento? Seria estratégia comportamental? Roer unha é um comportamento, mas não é uma estratégia compensatória. Para a gente identificar a estratégia compensatória, a gente vai ter que pensar qual é a função desse comportamento. Por que a pessoa rói unha? Tá bom? Às vezes, virou ali uma mania, né? Um tique, vamos assim dizer. Não é tique, mas é uma mania. Não é a estratégia comportamental, não, tá? Muito bem. Uma criança que rói roupa é ansiedade? Depende da função do comportamento. Por que ela rói a roupa? Sempre vão pensar assim, tá, gente? Vamos além do comportamento em si. Vamos lembrar do iceberg. O comportamento está lá em cima da pontinha do iceberg. O que tem ali por trás? Pode ser um monte de coisa. Muito bem. Desde que não traga sofrimento para o paciente, ok? Às vezes confundo o que seria ansiedade e toque. Bom, tem lá os critérios diagnósticos. A gente tem ansiedade generalizada, ansiedade social, pânico, né? A gente vai ver muito o conteúdo do pensamento para a gente distinguir essa. E o toque, vamos lembrar, não está mais nos transtornos de ansiedade, mas são pensamentos obsessivos, né? Pensamentos que ficam ali intrusivos e que se repetem, ficam o tempo todo, e comportamentos compulsivos. Os comportamentos vêm, parece uma estratégia comportamental, né? É uma estratégia compensatória, para fazer aquele pensamento parar. Então, a pessoa que fica pensando o tempo todo. Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Acho que eu vou morrer. Se eu der 3 pulinhos, eu não morro. E aí vai lá e dá 3 pulinhos. Chinelo virado. Meu chinelo tá virado, minha mãe vai morrer, minha mãe vai ter dor de cabeça. Meu Deus, o que eu vou fazer com a minha mãe? E aí tem que desvirar o chinelo e, sei lá, fazer alguma coisa para a mãe não morrer. Então, isso é o toque, né? A gente fala muito do toque de limpeza, do toque de conferir, do toque de organização, mas o toque é muito mais do que isso, né? A gente tem toque sexual, da pessoa ter medo de ser gay. Nossa, se eu ver, eu vou no banheiro público. Se eu vir uma mulher pelada, eu vou me tornar gay. Né? Homens pensam isso. Nossa, se eu jogar bola com aquele homem, eu vou ser gay. Isso é toque. Então, o que outras abordagens poderiam falar, né, gente? Isso é desejo inconsciente, não quer assumir. Não, vamos olhar a função do comportamento, o que aquele pensamento significa. Para cada mãe que dorme de bruço, um chinelo morre. Coitado do chinelo, né? Piadas daí. Vamos lá. Bom, então a gente vai ter essas informações aí que eu falei com vocês para a gente fazer a avaliação dos transtornos de ansiedade. Temos, então, entrevistas para a gente fazer essa avaliação. Temos uma anamnese padrão, que todo mundo já conhece, que a gente encontra no Google, que a gente encontra em vários livros. Já falei com vocês sobre as minhas críticas em relação à anamnese. A gente não pode seguir aquele padrãozinho ali sem olhar para o paciente, sem saber o que realmente dói. A gente tem que ter dados, mas a gente vai complementar com o que é próprio daquela pessoa. Mas, né, a gente não vai ter uma entrevista solta, porém,
quando a gente faz uma entrevista estruturada ou semi-estruturada, essa entrevista vai ter mais confiabilidade. Por quê? Nós vamos ter que avaliar todos os sintomas diagnósticos. Está escrito ali. E se a gente for fazer uma entrevista totalmente livre, às vezes alguma coisa, outra, ou a maior parte, vai passar despercebido. Então, se a gente for fazer, por exemplo, uma pesquisa, uma publicação, um estudo de caso do paciente que a gente atendeu, se a gente vai mostrar uma entrevista semi-estruturada ou estruturada, a gente vai ter mais dados que vão ser valorizados, né? Vamos supor que eu precise passar um paciente meu para vocês que eu não vou poder atender mais. Se eu entrego um relatório com a entrevista semi-estruturada, vocês vão ter muito mais confiança, né? Do que falar assim, nossa, não, eu acho que ele sente isso. Não acho. Então, na entrevista vai ajudar a gente a encontrar todos esses sintomas. Nós temos uma entrevista que é muito legal. Tem um livro inteiro, né, que chama Entrevista Estruturada para Transtornos de Ansiedade para o DSM-5, que é a DIS-5. Vou colocar aqui para vocês verem. Chama assim, ó. E também temos a entrevista clínica estruturada para transtornos do eixo 1 do DSM-5, que é o que a gente está usando hoje, né? Quando a gente mudar de DSM, provavelmente vai mudar também essas entrevistas aí semi-estruturadas. O que essas entrevistas são? Elas pegam lá os critérios diagnósticos do DSM e falam para a gente como que a gente vai perguntar para o nosso paciente. Então, por exemplo, a gente tem aqui no transtorno de pânico, estou aqui com a minha folhinha. Apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânicos ou sobre suas consequências. Esse é um dos critérios do DSM. A pergunta lá dessa entrevista clínica estruturada é: você ficou apreensivo ou preocupado com a possibilidade de ter outro ataque ou preocupado com a possibilidade de sentir como se estivesse tendo um ataque cardíaco novamente? Ou preocupado com a preocupação de perder o controle ou enlouquecer? Se a resposta for sim, quanto tempo essa apreensão ou preocupação durou? Ela durou pelo menos um mês? Quase todos os dias? Então, essas entrevistas semi-estruturadas, elas vão pegar o critério e te dizer o que você tem que perguntar. Se a resposta, para alguns aqui, se a resposta for não, fale tal coisa. Tem coisa que vai ser meio óbvio. Por exemplo, sudorese. Você suou? Então, tem coisa que é simples, mas tem coisa que vai falar com a gente. Olha, esse é um jeito legal de perguntar. Eu preciso saber assim. E muitas vezes a gente fala, não, o paciente falou não. E aí? O que eu faço se ele falou não? O paciente falou sim. E aí? O que eu faço se ele falou sim? Né? É um livrinho. Ô, Márcia, é um livro que você compra, tá? Você pode colocar lá entrevista estruturada, que vai aparecer o livro, e aí ele tem de tudo do DSM. Qual que é o inconveniente, gente, das entrevistas estruturadas e semi-estruturadas? Elas vão durar mais tempo, então 2 horas, e aí esse pessoal que já me contou aí que atender por convênio é menos tempo, e essas entrevistas vão depender de treinamento. A gente não vai chegar e falar, a gente vai ter que ler antes, a gente vai ter que pensar no paciente. E sabe o que é legal? A gente falar assim, o que será que ele responderia? A gente tem hipóteses. E aí, quando a gente for fazer a entrevista, a gente vai ir além das nossas hipóteses, confirmar e desconfirmar, mas a gente já começa a perceber se a gente está realmente conectado com aquele paciente ou se a gente precisa aprender mais coisas. Então, essas são as entrevistas mais indicadas, tá? As mais utilizadas, que vão incluir todos os critérios que estão lá no DSM, certo? Ok. A gente vai, então, né, a partir disso, adicionar as avaliações que vão medir a gravidade, os gatilhos da situação,
tudo. Então, se a gente pegou lá as entrevistas e concluiu que o paciente realmente tem transtorno de pânico, a gente, então, pode pegar outras escalas, outras formas de avaliação que vão complementar aquilo que a gente identificou ali na nossa entrevista diagnóstica. Aí, ó. Obrigada, compartilharam aí o link de compra. Muito bem. O que mais, então, que a gente vai fazer para avaliar, então, a dimensão, os gatilhos, etc? O automonitoramento, que é uma das nossas técnicas, né, primeiras, confirmando, então, que a gente não vai conseguir fazer tudo na primeira sessão. Então, a gente vai fazer o automonitoramento, que aí a gente vai ver de fato como é no dia a dia. A gente pode fazer escalas de avaliações. Normalmente, quando a gente fala em ansiedade, vem aqui, principalmente a escala Beck, né, que agora está desfavorável, BAI, que vai falar dos sintomas de ansiedade, sintomas fisiológicos. É importante? Mas não é só. A gente vai avaliar, sim, os sintomas, mas a gente tem que avaliar aqueles outros aspectos também, as cognições-chave, as estratégias comportamentais, principalmente as estratégias de evitação. Então, a gente vai ter que usar outras escalas que eu vou compartilhar com vocês para a gente fazer essa investigação de todos esses aspectos. Eu vou falar um pouquinho delas daqui a pouquinho. A gente também vai fazer os registros diários e a observação comportamental. Sempre que der, tem avaliação nas escalas, só a BDI que está favorável, né? Isso mesmo, né? Ok. Sempre que der, nós vamos fazer a observação comportamental da ansiedade ali em vivo. A gente faz muito isso com fobias específicas, né? Então, o paciente tem fobia de aranha, a gente vai seguir aquele protocolo de visualizar a aranha no computador, na revista, fazer a dessensibilização e tudo. Mas a gente pode fazer nos outros transtornos de ansiedade também. A gente tem técnicas, por exemplo, para simular a sensação física do pânico. Então, a gente pode usar aquilo com o paciente. No transtorno de ansiedade generalizada, a gente pode fazer um roleplay, a gente pode voltar lá na situação para desencadear ali como que ele fez de verdade diante daquilo naquele momento. Então, todas as vezes que der para a gente fazer observação comportamental, a gente vai fazer, até para a gente planejar a exposição. A exposição é uma das nossas principais técnicas para tratamento dos transtornos de ansiedade. Não só para as fobias específicas, mas para as outras também, que a gente faz um ensaio cognitivo, um ensaio comportamental, e aí depois a gente vai ali para a vida real, né? Na fobia social, na ansiedade generalizada e tudo. Então, a escala dos sintomas, né? Que é aquelas escalas que a gente tem, que tem até lá do livro A Mente Vencendo o Humor, que tem essa escala Beck, que tem escalas que a gente acha no Google, que se a gente pegar lá o DSM e a gente pegar essa entrevista estruturada, se a gente for pegar só os critérios DSM e perguntar, a gente também já faz a nossa própria escala de sintomas, né? Ela vai ajudar, porque vai ter uma visão geral do caso, vai avaliar a efetividade do tratamento, porque a gente pode repetir aquela escala. Então, na primeira sessão estava assim, na terceira sessão estava desse jeito, na 10ª estava daquele outro. A gente pode ir fazendo lá aquele gráfico. Se a gente for olhar a TCC padrão, o que pede? Aplicação das escalas em todas as sessões. Vamos seguir? Não sei. Depende do seu estilo terapêutico, depende do paciente. Então, se você for pegar lá o livro da Judite, com os casos dela, maravilhosos, aí vai ter lá, né, com o gráfico feito. Mas é importante a gente ter também, para a gente comprovar, né, para o paciente, tudo, ele visualizar a evolução do tratamento dele também. E a gente vai ter dados normativos. A TCC é uma terapia baseada em evidências, ela é comprovada e a gente precisa seguir com isso. A gente precisa garantir esses dados normativos para a gente continuar sendo aí padrão ouro nos nossos tratamentos.
Outra coisa importante para a nossa formulação de caso. O que a gente precisa saber, né? Assim, vou atender um caso de ansiedade. Para eu formular o meu caso, fazer a minha conceitualização cognitiva. Mais 3 perguntas que são fundamentais. Quais as situações, os sinais, vivências que desencadeiam a resposta de medo imediata? Por que eu estou falando esse termo? Olha, resposta de medo imediata. A primeira resposta que a gente tem no transtorno de ansiedade é a resposta de medo imediata. Quem estiver lá no workshop vai ver quais são essas respostas e vai ver que temos uma resposta secundária, que é a resposta de manutenção do transtorno. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Né? Qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? Qual que é o esquema de ameaça ou de perigo central? Ou seja, qual que é a crença inconsciente que está ali, que desperta a ameaça ou o perigo central para aquela pessoa? O que ela pensa inconscientemente, qual que é a crença que ela tem de que aquilo ali é perigoso. Por que aquilo ali representa para ela um perigo? O que está lá? Vamos levantar inicialmente hipóteses. E, por último e não menos importante, qual que é a resposta inibitória? Que é defensiva, imediata a isso. A gente tem muitas respostas inibitórias. Não só a fuga e a esquiva, e fora que a gente tem muitas respostas de fuga, como eu já falei aqui com vocês. Certo? Então, a gente tem que saber quais são essas aí. De respostas inibitórias, por exemplo, a gente pode ter evitar contato visual, então não querer ver, né? Se eu não vejo, eu não tô sabendo. Evitar ir a lugares, né? Evitar pensar naquilo. E aí são pessoas que ficam sempre esquivando, que não querem prestar atenção nos pensamentos. O comportamento mesmo de fuga, não vou em determinados lugares, não encontro com determinadas pessoas. Um comportamento de controle, no sentido de evitar o enfrentamento. Então, eu vou no restaurante, eu só sento virado para a porta. A busca de reafirmação, quando o paciente fica perguntando para a gente ou quer saber de outras pessoas se elas fariam aquilo também. Tem desmaios, comportamentos de segurança, de só fazer uma coisa com alguém. Tudo isso, então, está incluído aí. E tem mais, né? Nessas nossas respostas inibitórias e defensivas. Certo? Então, isso é o que a gente vai trabalhar com o paciente. Bom, e o que a gente, então, tem que fazer além disso, além desse nosso padrão? Identificamos sintomas, critérios diagnósticos, entrevista estruturada e tudo. E aí, o que a gente vai fazer depois? A gente vai fazer a avaliação extra dos sintomas do paciente. Então, a gente tem algumas escalas. Sabemos que a preocupação é uma coisa que está na maioria dos transtornos. E qual que é o problema da preocupação? Primeiro, ela é uma estratégia inadequada. Por que a preocupação é uma estratégia inadequada? Vou contar para vocês aqui vários motivos, tá bom? Nós vamos falar sobre a preocupação agora. Tem gente que ainda fala, né? É uma preocupação, é a gente ficar ocupado antes da hora. Então, a preocupação, ela é vista como uma ruminação. É a pessoa ficar ali ruminando o problema. E a gente sabe que a ruminação é uma estratégia que piora, que faz a pessoa se sentir mal, que gera emoções desagradáveis, que não ajuda a partir para a ação. A preocupação também, ela amplia aquela busca de ameaça. A pessoa fica o tempo todo já com um olhar enviesado para encontrar o perigo,
para fazer uma previsão catastrófica, ela é pessimista diante das coisas, ela já acha que coisas ruins vão acontecer na maior parte do tempo e que coisas ruins serão extremamente desagradáveis. A preocupação, ela evita chegar no pensamento de medo real, aquele pensamento realmente perigoso que está ali na crença, porque a pessoa fica só ali preocupada e não quer entrar em contato com o medo que tem por trás. Se o medo é a raiz da ansiedade, a gente precisa chegar nele. Como identificar o medo central? No workshop a gente vai ter as técnicas de como chegar no medo central, porque às vezes é muito fácil. Quer ver? Uma pessoa que vai fazer uma apresentação de uma palestra, ela está ansiosa. Qual que vai ser o medo central? Pode ser as pessoas vão me julgar porque não sou bom o suficiente. Pode ser as pessoas vão descobrir que eu sou uma fraude. Então, esse medo central é o que a gente tem que encontrar para fazer a reestruturação de fato. E se a gente fica no nível de preocupação, a gente não consegue chegar nele, porque a gente fica, mas e se? Eu acho que... E aí, com toda essa visão negativa, encontrando ali evidências, né? Encontrando coisas que fortalecem essa visão negativa. E aí não chega, de fato, o medo central que está lá no inconsciente, fica só ali na margem. A preocupação não permite um contato de fato com as emoções, porque a pessoa também fica ali do mesmo jeito, né? Só na superfície. Ela mantém tensão, mantém ansiedade, dá a sensação de estar sempre ansioso, de que ameaça é normal. Ela acha que ficar preocupado o tempo todo é o normal. Ela não vivencia momentos de relaxamento. E aí ela se acostuma com aquilo que é ruim. Lembra, né? A gente tem o hábito de se acostumar com as coisas, de se adaptar. E mesmo que aquilo seja uma coisa que não seja bom, é conhecido, então a pessoa vive ali naquele estado de estresse, liberando cortisol o tempo todo, e aí gerando sintomas físicos e tudo numa tensão que não passa, e acha que aquilo está normal. A preocupação gera uma ilusão de controle, porque a pessoa acha que ela está pensando naquele problema o tempo todo, então ele está controlado. O controle é uma das estratégias, uma dos 8 critérios lá do pensamento ansioso, que a gente precisa modificar, né? A gente sabe que a gente tem 8 aspectos do pensamento que mantêm a ansiedade. O controle é um deles. A pessoa acha que se ela tiver o controle, nada de ruim vai acontecer. Ela vai conseguir evitar que coisas ruins aconteçam. E aí ela vai ficar hipervigilante, vai adotar estratégias muitas vezes que fazem mal para ela mesma e para os outros nessa tentativa, e é uma falsa ideia, né, gente? Porque o controle não existe, a gente não tem controle sobre as coisas de fato. As pessoas tendem a relacionar também preocupação com responsabilidade. Eu sou muito responsável porque eu me preocupo, eu fico o tempo todo pensando no meu trabalho, eu fico o tempo todo pensando nos meus filhos, eu fico o tempo todo pensando se meu marido está bem viajando, se minha esposa está precisando de alguma coisa. Então, dá essa falsa sensação de responsabilidade. A sensação, né, de não ter incerteza, então... isso alimenta aquela dificuldade em lidar com incertezas, aquela intolerância à incerteza também é um dos aspectos do pensamento ansioso que alimentam a ansiedade, né? Porque a pessoa tem dificuldade com aquilo. Se eu não tenho certeza que o desfecho vai ser positivo, então eu nem faço. Se eu acho que alguma coisa pode dar errada, eu não tenho coragem de me arriscar. Isso alimenta lá aquele pensamento de 880, né? De pensamento dicotômico, que faz com que as pessoas ou façam porque tem certeza ou não façam porque algo pode dar errado. Isso inclui também aí o pessimismo. Bom, a preocupação também vai
exercer um controle de pensamentos e sentimentos, porque a pessoa muitas vezes vai ter crenças negativas sobre as emoções e sobre o medo das sensações. E tendo crenças negativas sobre as emoções, vai fazer com que ela evite sentir emoções. E aí ela não vai acessar as emoções de fato, não vai fazer uma regulação adequada, tudo aquilo que a gente já sabe, e se a gente não tem acesso às emoções, elas vêm como um tsunami e derrubam a gente. E também as pessoas muitas vezes têm a falsa ideia de que ficam motivadas com a preocupação, né? E como se assim, só vai dar certo se eu estiver preocupada. Eu vou fazer isso porque eu tô tensa. Ah, eu sou aquela pessoa que só resolve as coisas, que só faz as coisas sob pressão, quando eu tenho prazo para cumprir, sempre naquela ideia de que precisa se sentir pressionada, e aí, de novo, vem lá todos os inconvenientes do estresse, do cortisol e tudo, e alimenta ali a ansiedade a longo prazo. A preocupação, ela pode resolver ali a curto prazo, a pessoa ter essas sensações todas aí que eu falei com vocês, mas a médio e longo prazo ela vai agravar e muito o transtorno, né, de ansiedade. Então, o que a gente faz para identificar o perfil de preocupação do paciente? A gente tem algumas escalas e são essas escalas que eu vou compartilhar com vocês. Tem também uma escala dos sintomas físicos, que eu estou compartilhando, mas eu vou compartilhar o questionário de preocupação, que aí vocês vão, a pessoa vai identificar se ela é mais preocupada que os outros, se ela é tão preocupada quanto a maioria, se ela é menos preocupada que a maioria. Tem a escala dos domínios de preocupação. Então, escala de domínio de preocupação de relacionamento, de falta de confiança, de perspectivas futuras, do trabalho e das finanças, que são 5 áreas de vidas aí fundamentais, e aí tem a escala de domínios de preocupação. Tem um questionário metacognitivo que vai identificar o que a pessoa pensa sobre os pensamentos dela, né? Toda vez que a gente fala metacognição, é o que eu penso sobre os meus pensamentos. E aí, se ela pensa que a preocupação é positiva, se a preocupação vai me ajudar a controlar e evitar o perigo, se isso vai me ajudar no controle, se tem uma autoconsciência cognitiva, se ela consegue pensar sobre aquilo que ela está pensando, né? Avaliar os próprios pensamentos. Na terapia cognitivo-comportamental, isso é super importante, porque a gente tem que questionar os pensamentos. Então, primeiro a gente tem que identificar, e aí tem essa escala. A gente tem escala de intolerância à incerteza, para a gente ver o quanto a pessoa tolera ou não, e questionário de crenças pessoais. O que ela pensa sobre ela mesma, quais são as tendências de personalidade. Fazendo essas escalas, a gente vai fazer o perfil de preocupação. Esse perfil de preocupação vai se unir aos outros dados que a gente conseguiu na nossa entrevista, estruturada, semi-estruturada, na avaliação da anamnese, na lista de problemas e metas, avaliação das áreas de vida, automonitoramento, tudo isso que a gente já falou aqui mais cedo, e aí a gente, sim, elabora o nosso plano de tratamento, com o nosso planejamento de intervenção, metas urgentes, metas a curto prazo, médio prazo, longo prazo, quais estratégias a gente vai utilizar para regulação fisiológica, regulação emocional, quais estratégias a gente vai utilizar para identificação e questionamento dos pensamentos, e fazer todo o nosso tratamento. Então, é simples fazer a avaliação dos transtornos de ansiedade, não é? É muito simples. A gente tem aí várias escalas padronizadas, escalas que são reconhecidas, que têm valor, desde que a gente saiba qual é o raciocínio clínico. Então, quando alguém me pede, me dá uma escala para isso, gente, não espere. Eu não vou mandar.
Porque a gente tem que construir o raciocínio clínico. Viu, Ana? Eu falando assim é fácil, então é fácil para fazer também. É só a gente pensar junto e colocar ali nos formulários, né? Escrevam, façam essas reflexões, o que vocês precisam encontrar, que vocês vão saber fazer avaliação dos transtornos, tá? Dica, né, gente? Autoterapia. Façam aí as escalas com vocês. Faça a avaliação da ansiedade de vocês, do perfil de preocupação. Eu acho que todo mundo tem pelo menos um pouquinho aí. Não necessariamente a gente vai se encaixar nos critérios diagnósticos, ou talvez se encaixe também. Vamos usar as técnicas ao nosso favor. Se precisar de ajuda, nós temos vários colegas para fazer terapia. Façam supervisão, porque se a gente não está bem com a gente, pode ser que a gente não consiga ajudar o outro também. É claro que isso não é uma regra, né? Às vezes a gente consegue sim, né? Às vezes a gente está com alguma dificuldade, tudo, mas a gente consegue ajudar o outro. Mas se a gente estiver bem, é muito melhor. Então, façam com vocês, né? Pratiquem a avaliação, pensem assim nesse tempo inicial para fazer essa construção do mapa, para depois partir para as intervenções, certo? E aí, se vocês quiserem, né, fazer o tratamento, saber as principais técnicas, construindo o raciocínio clínico, eu não vou dar escalas prontas lá no workshop, são 8 horas de workshop, né? Então, ó, nós temos 1 hora que a gente está aqui falando de avaliação dos transtornos, e nós vamos falar 8 horas do tratamento dos transtornos. Então, se vocês quiserem vir comigo, partindo desse ponto de como avaliar, vai ser um imenso prazer ter vocês no workshop na semana que vem, tá bom? Quem tem dúvidas, comentários sobre avaliação, fiquem à vontade aí. Dúvidas sobre outras coisas. Quando é assim, é porque entendeu tudo ou não entendeu nada. Que medo. Ô, Ana, no caso, a partir desse material que você disponibiliza hoje para a gente já consegue fazer a avaliação inicial, é isso? Consegue. Você vai pegar lá a sua anamnese normal, a sua LPM que você tem lá do curso de TCC, e você pode usar essas escalas para fazer esse perfil de preocupação, a entrevista semi-estruturada que você vai achar lá no site que a moça mandou, alguém mandou aí. Mas essas escalas vão te proporcionar avaliação. Como eu disse, é essa avaliação que eu uso com os meus pacientes, tá bom? Como que eu faço? Faço tudo de uma vez? Não necessariamente, depende. Tem gente que vai querer levar para casa e fazer em casa, tem questões que eu vou querer fazer ali com o próprio paciente. Às vezes, eu peço para ele chegar 10 minutinhos mais cedo e preencher, né, antes da sessão, e a gente fala sobre isso. Às vezes, durante a sessão, eu vejo que surgiu, por exemplo, a pessoa fala: eu estou preocupado com o meu dinheiro, não estou sabendo lidar com o meu dinheiro. Aí eu vou e falo: vamos preencher, então, uma escala de preocupação com as finanças? E aí preenche e a gente já fala sobre aquilo, né? Então, necessariamente, precisamos fazer avaliação com escalas nas 3 primeiras sessões? Simone, se você for pegar TCC padrão, o que pede no livro, sim. E eu acho legal a gente fazer essa avaliação de escalas também no início, para a gente saber de onde a gente está começando. A gente pode usar as escalas depois para a gente ver o progresso do tratamento, né? Para a gente ver se piorou alguma coisa, o que melhorou, para a gente conseguir ter o norte do tratamento, tá? Então, e aí, se a gente fosse pegar a TCC padrãozíssima, o que ela faz, né? Antes de você conversar com o paciente, ele preenche as escalas. É legal? Pode ser. Só que vamos lembrar que a TCC é de uma cultura norte-americana. Então, lá, isso é muito comum, as pessoas não se importam. Aqui no Brasil, talvez as pessoas queiram esse acolhimento primeiro e se sintam incomodadas, né? De ter que preencher um questionário antes de serem acolhidas. Então, podemos ter cautela nisso aí. Ô, Ana, outra pergunta, assim,
Pronto, a gente, nas primeiras sessões, a gente tem que levantar esses dados, preencher essas escalas, beleza. Mas tem aquela parte do planejamento, que é a meta urgente, porque às vezes a pessoa chega tão ansioso. Eu até falei, acho que ontem na supervisão, de pessoas com as unhas todas feridas. Então, assim, a gente tem que fazer alguma intervenção nesse caso, né? Porque se for esperar 3, 4 sessões de levantamento de dados, eu acho até que a pessoa desiste. Com certeza, também acho. Mas a gente pode colocar uma parte da sessão para a gente fazer a avaliação e uma parte para fazer a intervenção. Ou, Márcia, no seu caso, que vai ter que atender em pouco tempo por causa do plano de saúde, primeiro, se vira nos 30 e nos 30 mesmo, né? Que vão ser 30 minutos de sessão. Na verdade, eu estou ainda fazendo 40, viu, Ana? Estou conseguindo. Não, então tá perfeito, ótimo. Olha como já melhorou. E aí você pode usar metade da sessão para fazer intervenção, porque, gente, vamos pensar, né? Olha como que às vezes a gente mesmo comete um erro de cotó. Uma estratégia de regulação emocional, de respiração diafragmática, de visualização de imagem, ela não vai passar de 5 minutos. Então, desses 30, vou ser bem pessimista aqui, desses 30 de sessão, a gente pode deixar 10 para fazer essa regulação e os outros 20 para fazer o resto. Não é o ideal, mas eu sei que a gente não vive no mundo cor-de-rosa. Então, vamos fazer assim. E aí, você pode fazer uma parte da sessão dessa avaliação, outra parte intervenção. Até porque, se não for o caso de ansiedade, se for um caso de depressão, como ideação suicida, tudo, a gente vai esquecer a avaliação e vai fazer a intervenção na ideação suicida primeiro. A gente tem essa flexibilidade. Mas o que não pode é a gente só falar assim, chegou ansioso, vou para o protocolo de tratamento. Não, a gente tem que passar, sim, pela avaliação para a gente fazer a conceitualização adequada individual. Diga, Gisele. Com a pergunta aí da Márcia, você também falou que uma das coisas para a gente tratar primeiro são os sintomas fisiológicos, né? Diminuir as reações fisiológicas. Uhum. Para a pessoa poder conseguir, né? Trabalhar mesmo ansioso. Eu estava vendo uma aula sua aqui no YouTube e aí fala sobre isso, né? A pessoa, ela aceitar que está ansioso, mas não evitar, né, esses sintomas. Isso. Lidar com eles, saber que aquilo vai passar, mas ir trabalhando, né, vivendo o dia a dia. Uhum. Isso mesmo. Então, né, com pacientes ansiosos, no final de todas as sessões, eu faço uma estratégia de relaxamento. Eu demoro, gente, 3 minutos. Né, para a pessoa sair da sessão, porque pensa, a pessoa está ansiosa, aí ela vai falar da ansiedade dela durante a sessão. É lógico que ela vai ficar tensa, que ela vai ficar com o pensamento a mil e tudo. Então, eu faço a estratégia com ela para ela se acalmar, para ela sair da sessão bem, né? Melhor do que ela chegou. Então, demora 3 minutos. Eu acho que todo mundo consegue fazer isso daí. Você falou também sobre ideação suicida. Existe isso na ansiedade? Ah, não. Isso aí eu entrei lá na depressão. Eles andam de mãozinhas dadas, né? Não podemos esquecer. Mais coisas? Eu tenho. Posso falar? Alguém quer falar? Eu acho que eu estou falando muito hoje. Pode falar. Num caso assim de uma pessoa que fez uma cirurgia, a pessoa disse que já era ansiosa antes, mas não era tanto. Essa pessoa fez uma cirurgia, tirou um tumor no cérebro e ela depois ficou sabendo que na retirada desse tumor, uma parte do cérebro dela também foi retirada, né? Uma parte pequena, mas foi. E aí ela disse que depois dessa cirurgia ela está tendo muito ataque, assim, ela vai para qualquer canto, ela acha que vai acontecer alguma coisa, ela não sai mais sozinha de casa, ela disse que prefere agora estar mais em casa, porque ela tem medo de tudo, e ela diz que aonde ela está, menos amigo, vizinho, ela sai na rua, as pessoas estão falando dela. Uhum. Eu não sei, aí eu
Não sei se isso também tem a ver com a parte do cérebro que foi retirada, né? Se isso interferir em alguma coisa, porque ela tá desse jeito. Ela disse que passa mais o dia em casa, para ela também isso também não é ruim, ela não acha ruim, mas ela acredita que todo mundo fala dela e para onde ela vai, ela sempre vai acompanhada com uma pessoa da família que é a única que ela ainda confia, ela diz. Que E ela o diz ir que os níveis. acompanhada é uma busca de reasseguramento e segurança. É uma das estratégias que não são legais da ansiedade, mas que muita gente utiliza, né? O ficar pensando que as pessoas estão pensando dela é uma. Eu fui ler o chat aqui, perdi, tá vendo? Pensar que as pessoas pensam dela é também um erro cognitivo, é uma adivinhação. Então, você vai tratar do mesmo jeito, seguir o protocolo normal, fazer busca de evidências, fazer confrontação, exposição, tudo que você faria num outro transtorno de ansiedade normal, tá bom? Ansiedade causa febre? Não. Às vezes, né, assim, a pessoa fica ansiosa, preocupada, tudo, e aí, como tem os níveis de cortisol, aí baixa a imunidade, aquelas coisas todas, e aí ela fica mais propensa para receber as doenças, né? Dependendo de onde Fabiana tá, de onde Fabiana mora, na verdade, ela tem o mesmo, ela escuta o mesmo discurso que eu escuto aqui no Ceará. Fulano tá com febre emocional. Ah, Porque eu tive, né? Assim, foi o que me disseram que sempre que meu pai ia embora, né? Ele viajava e eu sentia a febre. Aí assimilam a febre emocional a um sintoma de ansiedade e por aí vai ladeira abaixo, sabe? uhum. Mas até onde eu sei, né? É senso comum. Senso comum. O que a gente tem, assim, que dá dúvida, mas existe, é o desmaio. Desmaio, sim, vem por ansiedade. E olha que cruel, ele é visto como estratégia de evitação. Diga, Lê. Nossa, Anne, eu não sabia. Essa minha paciente, ela diz que desmaia. Aham. Então, é um sintoma da ansiedade. Não, mas ela teve, né, alguma coisa no cérebro, pode ser Né? também, né? O médico tem que acompanhar. Eu pedi até para ela perguntar ao cirurgião que fez. Quais os É. sintomas decorrentes disso, né? A gente sabe, né, gente? Sempre também a gente tem que ver como está a parte física de verdade do nosso paciente, né? Como que estão os exames médicos, se fez um check-up, porque por exemplo, a depressão mesmo tem uma causa direta com a tireoide. Às vezes a gente está tratando, o negócio não vai para frente, a gente acha que o tratamento não está funcionando e tem uma causa orgânica ali também. Não, a vertigem também entra? Também. Porque ela é só uma sensação, né, de desmaio. Uhum. Diga, Lê. Eu ia perguntar sobre as distorções cognitivas, né? O paciente ansioso, ele tende a ter todas as distorções? Sim, tem algumas que tem mais. E como trabalhar as distorções de pensamento? A gente vai trabalhar conforme um nível maior? Ou conforme a situação, no caso? Depende. Lá vem. Ai. Vamos lá. Se for algo que incomode muito, a gente pode começar por ela, né? Porque às vezes, se a gente não flexibilizar aquela distorção, a gente não vai conseguir. Ou a gente pode. Aí vai entrar no nosso planejamento de intervenção. A gente, enquanto terapeuta, vai fazer o planejamento e ver qual que vai ser o raciocínio clínico para aquele paciente. Nós vamos começar do mais fácil para o mais difícil, porque é uma pessoa que precisa de motivação, é uma pessoa que precisa ter ali um resultado imediato. Aí a gente pode partir dali. A gente pode fazer um apanhado de distorções e trabalhar ao mesmo tempo e mostrar respostas alternativas e fazer um diário de distorções. Vale tudo. A gente pode intercalar, a gente pode colocar implicitamente quando ele trouxer uma fala, uma situação, alguma interpretação, a gente mostrar, olha, você viu que você cometeu uma distorção? Aí ele vai falar, que isso? Aí a gente explica e fala qual é aquela distorção. Vamos fazer uma lista das distorções que vão aparecer durante o nosso tratamento? Aí põe lá. Aí na sessão seguinte, essa é outra distorção. Igual
não sei se vocês faziam assim, mas quando eu estava na escola, há 84 anos, a professora de inglês mandava a gente colocar no final do caderno um glossário, né? Aí toda vez que aparecia uma palavra que a gente não conhecia, a gente colocava lá no meu, era metade do caderno, era o glossário. Até hoje que eu não aprendo esse inglês. Mas a gente pode fazer isso, né? Um glossário das nossas distorções cognitivas, ter ali um espaço para a gente colocar. E claro, né, gente? Igual eu faço aqui, ó. Eu mostro o problema, mas eu mostro a solução também. O meu depende nunca vira só depende. Então, façam assim também. Eu tenho a distorção cognitiva e quais vão ser as respostas alternativas. A gente tem aquelas respostas padrão lá nos livros e o paciente também vai elaborar as dele, tá? No workshop tem as principais distorções. Ai, ai. Muito bem. Ó, Sem inveja. Eu não queria ficar falando porque a conexão é a conexão, né? Aqui eu sempre vou oferecer, eu já cansei de falar, conexão não é venda de curso, não é pré-lançamento de curso. Então eu fico evitando falar, mas não tem jeito. O desmaio pode ser um problema no sistema nervoso central, né? Também pode. Então, não dá para achar que tudo é psicológico, que tudo é sintoma, né? Não dá. Partindo do pressuposto de que tudo que dica boa é dica compartilhada, né? Não tem como não falar do workshop. Não tem como. Não tem como. E olha, eu vou contar para vocês. Eu acho que já tem mais de 40 horas que eu estou trabalhando no workshop. Né? Para o nosso encontro de hoje, foram 10 horas de preparação dos melhores materiais, do apanhado. Então, é bastante. Diga, Fabiana. Na adolescência, a desatenção entra como uma ansiedade? Pode ser. Não vou falar depende agora. Pode ser. Porque às vezes a desatenção é vista só como parte do TDAH, né? Sim. Mas a desatenção pode entrar na ansiedade, na depressão. Né? Precisa mais avaliação toda da escala. É aquela pressão da escola que gera desatenção. Não pode ser vista como uma ansiedade. Pode. Aí você vai ver todos os critérios diagnósticos, onde mais se enquadra e qual a função da desatenção. Certo. Né? Porque se for assim, tá um saco essa aula, às vezes é coisa de adolescente, né? Às vezes, eu não vou aprender mesmo, e aí uma busca de uma satisfação imediata. Então, veja todo o contexto. Sim, obrigada. Obrigada. Mais? Já fui lá no Instagram para receber meus PDFs, tá? Tá bom. Fernanda deve estar lá de olho. Agora é a hora da Fernanda trabalhar. Bora, Fernanda, vamos trabalhar. Eu quero as minhas escalas que eu preciso aplicar hoje. Essa pobre dessa Fernanda tem penado, viu? Olha, Fernanda, você vai pro céu com tripa e tudo. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Então, vamos encerrando? Aí, ó, Fernanda, Cadê a foto pro Instagram, Ana? Gente. Hora de ajeitar os cabelos. Não, eu sei, Fernanda, que depois de um tempo você acostuma, né, filha? Não tem ponto correr, não. Gente, hoje nós tivemos pet, agora a gente tem bebê, tivemos com a Gisele, sua mãe, Gisele. Era minha mãe. Hoje tivemos participações super especiais aqui. Meus gatinhos hoje não vieram. De dia eles não vêm, né? Eles vêm só à noite. Vida de mãe. Vida de mãe. Não tem como não pegar essa criaturinha aqui. Tem hora que tem que dar atenção. Gente, é sua cara. Pegou um pouco de mim e um pouco do pai. Eu tô vendo só de você aí. Não conheço o pai, mas sua cara. Obrigada. Paula, eu acho que a gente comenta e a Fernanda entra em contato para pegar e-mail.
Isso mesmo. Aí ela envia o material para a gente. Isso mesmo. Pessoal, vocês gostaram? Atendeu a expectativa? Sim, foi ótimo. Bom. Bom, então, É Sem sempre palavras, muito sem bom. palavras. É sempre muito aprendizado aqui com você, Ana. Não tem o que você sair e falar, putz, eu não aprendi. Não existe. Pelo menos para mim é assim. Não, Sempre eu aprendo alguma coisa a mais. Eu elogio tanto que eu vejo a hora, assim, quem vai chegando pela primeira vez, alguma coisa, dizendo, não, ela ganha, porque não tem condição, ela ganha alguma coisa aqui. Ai, mas eu ganho mesmo, muito conhecimento. É aquela, elas, Não as vejo a hora pessoas de que chegar estão. esse workshop, minha gente. As Já pessoas avisei que. aqui em casa todo mundo. Olha, de sábado, vou me trancar ali naquele escritório, ninguém me incomoda pra nada. Só vou sair na hora do almoço. isso mesmo. Também já fiz isso. Muito bem. Tô Gente, tendo vamos para muita nossa. demanda de ansiedade. Você vai ver, nós vamos ter um tratamentão, viu? O Ana aí depois já vai fazer de depressão, né? Ai, Jesus. Não posso prometer, não, que tá gravando. Já vai abrindo a lista aí dos itens. Ó, o que eu prometi que vai ter grupo novo de supervisão, tá? Olha a cara de Ana. Olha a cara de Ana, da Ana Christian. Não, eu tava pensando ontem, né, coletando algumas informações, não, organizando uns prontuários, e eu, gente, como é que eu faço para ter aquela criatura me ajudando em todos os casos? Porque não tem condição. Eu Né? ontem Ela estava fala, fazendo o faz tudo ser tão planejamento. fácil. Eu ontem estava fazendo planejamento de alguns pacientes novos, né? Aí eu peguei todas as supervisões que já tinha. Peguei aquela minha que eu enviei, todas as que eu já tinha. Me ajudou tanto. Aí fui reestruturando, né? De acordo ali com as fases. Até aquela minha que eu mandei no grupo de supervisão também. Já mudei ela todinha. Muito bom. A gente vai aprendendo. Gente, vou dar um sorriso. Bora lá. Beleza. Ó, eu vou postar. Fico com medo de não achar vocês. Então, se vocês quiserem a foto, me chamem lá no direct que eu mando para vocês. Tá bom? Se vocês não tiverem tirado aí. Se tiver tirado, posta lá e me marca também. Né? Aí, se vocês verem do colega, entra lá no do colega, pede para o colega mandar para vocês. E assim vamos, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui nesse sábado. Aproveitem bastante, descansem final de semana, né? Não levem aquilo de trabalho enquanto eles dormem, aquilo lá, não, tá? Durmam, descansem, para vocês ficarem bem, para fazer as coisas 100%, né? Façam aquilo que vocês façam para o paciente fazer, tá bom? Mês que vem teremos encontro de novo, né? Não sei que dia não, no primeiro ou no segundo sábado, depois eu falo com vocês, fiquem ligadinhos, vai estar lá link na bio. Nós vamos falar sobre avaliação inicial. Tá bom? Então tá. Nos vemos aí ao longo da semana, sábado que vem nos vemos. Bom final de semana para vocês, obrigada, viu? Beijo, beijo. Tchau para todas. Bom final de semana. Obrigada. Tchau. Tchau.